E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero responder a questão, né, que eu deixei no último vídeo, que é para quais limites existem apenas um limite lateral e quais os valores dos limites laterais. Eu vou apagar tudo e vou reescrever cada função de acordo com cada resolução, porque justamente para a gente ter mais espaço, né? Então vamos no primeiro limite, né? O nosso primeiro limite é o limite de x tendendo a zero da raiz de x. Bom, a raiz quadrada está definida, né? A raiz quadrada está definida, a nossa f é definida em todos os números reais não negativos. Ou seja, ele aceita de zero para cima, né? Então, a gente já sabe que não existe o limite lateral pela esquerda, porque aí vai ser um número negativo. Portanto, só existe o nosso limite lateral pela direita. Então, limite de x tendendo a zero positivo da nossa raiz de x é igual a, aí sim, o nosso valor de... não, esse valor é a mesma coisa que o nosso limite de x tendendo a zero, né? De x, que é raiz de zero, que é zero. Nossa próxima questão é o limite de x tendendo a menos 1 de 1 sobre x mais 1. Bom, aqui nós vamos calcular os limites laterais, né? Que aqui ela é definida em todos os pontos menos em x igual a menos 1. O nosso limite lateral pela esquerda então a gente vai ter um x que vai ser menos 1, alguma coisa. Então esse menos x vai ser mais negativo do que menos 1. Então esse valor vai dar muito próximo de zero, mas vai ser um valor muito próximo de zero negativo. Então a gente vai ter 1 sobre algo muito próximo de zero negativo. Então esse limite vai ser menos infinito. E o nosso limite de menos 1, só que positivo, né, pela direita, quer dizer que isso aqui vai ser um número muito próximo de zero, de menos 1, mas vai ser 0,99999, vários 9, né? Negativo, né? Então, esse valor vai ser muito próximo de zero, mas vai ser positivo. Então, o nosso limite aqui vai ser infinito. Então, esse daqui admite dois limites laterais, né? Mas eles são diferentes. Ou seja, não existe o nosso limite total, né? Só os laterais. E essa função é do tipo de descontinuidade infinita. Tá? Nosso próximo problema é o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre x menos 1 a quarta. Ok. Aqui nós vamos ter... Essa é a nossa letra C, né?
vamos fazer dos nossos limites laterais, né? Nosso limite lateral primeiro, vamos ver se ele existe, que também está definido para todos os pontos menos x igual a 1. Nosso limite pela esquerda vai ser também um valor muito próximo de 1, só que menor. Agora aqui vai ser 0.9999, inclua quantos 9 você quiser. Então aqui vai ser um valor muito próximo de 0, né? Só que vai ser um número negativo, né? Que vai ser removido 1, muito próximo de 0, negativo. Só que esse número está elevado a uma potência par. Então ele vai ficar, isso aqui tudo é positivo. Isso aqui é negativo, isso aqui tudo é positivo. Então a gente vai ter 1 sobre um número muito próximo de 0, só que positivo. Então o limite é infinito. Aqui, se a gente tentar fazer agora pela direita, a gente vai ter uma situação mais fácil, né? Porque esse valor aqui vai ser positivo, justamente porque isso é maior que 1, apesar de ser muito próximo. Então isso tudo é positivo, elevado à quarta continua positivo. Aí vai ficar algo muito próximo de 0, só que positivo. Nosso limite também é infinito. E aí, como esses dois limites são iguais, né? A nossa situação vai ser que esse limite existe e é infinito. Também é uma descontinuidade infinita. Tá. Nosso próximo problema é o limite... É o D, né? É o limite de x tendendo a 0 do módulo de seno de x. Seno de x é definido, né, para qualquer x. Então, aqui não existe nenhum problema, né? Então, quando eu digo que o seno de x é definido, o módulo de seno de x também tem que ser definido, né? Se a função seno de x é uma coisa assim, a diferença é que agora o módulo de seno de x a gente espelhou só para a parte positiva, mas vai ser alguma coisa assim. Né? Então ele é definido para todo mundo. Seno de x é 0, né? Nesse ponto, a gente sabe que seno de 0, né, que é o limite, é 0. E o módulo de seno de 0 também é 0, né? Porque é um módulo disso aqui, que é 0. Esse valor existe, né? Ele é definido. Então essa função é contínua. Se a função é contínua, significa que esse limite é igual ao valor da função, né? Então esse limite é 0. Se o limite é 0, é porque o limite existe, e os limites laterais são iguais. E finaliza o problema. Existem os dois limites laterais são iguais, porque a função é contínua, e é 0, que é o valor da função no ponto. E aí, vamos ver o nosso último, né? Espero não ter pulado nenhum. Não pulei nenhum. Nosso último, que é o limite do módulo de x sobre x, com x tendendo a 0. Bom, x tendendo a 0 dá 0 sobre 0. Não, x igual a 0, né? Dá 0 sobre 0. Então essa função não é definida nesse ponto, né? Agora vamos olhar os limites, né? Não dá para fazer o que a gente fez no exercício anterior. Vamos olhar o limite de x tendendo a 0 pela esquerda, de módulo de x sobre x. Não, isso não é um triângulo. O módulo de x sobre x. Ok. Pela esquerda, nós vamos ter um x negativo. E a função módulo de x
se a gente for lembrar, ela vai ser igual a menos x para x negativo e x para x positivo. O zero, bom, é zero, né? Então não é nem negativo nem positivo, dá para usar qualquer um. Então, a gente vai ter essa situação de x tendendo a zero pela esquerda de menos x sobre x, né? E aí, não resolve o nosso problema, né? Não resolve o nosso problema porque continua dando zero sobre zero. Mas, agora, eu posso fazer isso aqui, né? X sobre x, a gente corta, né? E aí a gente vai ter o limite de x tendendo a zero pela esquerda de menos 1. Só que menos 1 é uma constante, tá? Ele é menos 1 sempre, esse limite é menos 1. Ok. Vamos olhar agora o limite pela direita. De módulo de x sobre x. Não, não é um triângulo. Módulo de x sobre x. Aqui a gente vai ter como o nosso x vai ser positivo. Vai ser x mesmo, né? Que eu também posso cortar, né? E agora a gente vai ter a situação que eu quero o limite de 1. Então, ok, os limites laterais existem, então existem os dois. Os limites laterais não são a mesma coisa, então essa função não existe limite nesse ponto. E esses são os valores. Então, de todas, respondendo a primeira pergunta que a gente fez, de todas as funções, a única que não tem os dois limites laterais é a função raiz de x, porque a função raiz de x ela é definida apenas no nosso intervalo de zero não negativo, né? O nosso intervalo não negativo, que é de zero para cima. Bom, era isso, né, por hoje. E até o próximo vídeo.